né? Eu desejo aqui a todos uma boa reunião. Sejam bem-vindos à nossa audiência pública. E eu quero passar já imediatamente ao doutor Luiz Afonso, que vai passar as instruções aí. Com o senhor aí, doutor Luiz Afonso. Perfeito, presidente. Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar a nossa audiência pública para debater o PLCE número 15/23/22, que trata dos fundos municipais. A nossa audiência pública vai se desenvolver da seguinte maneira. Inicialmente, nós colocaremos à disposição, por 10 minutos, uma fala por um representante do requerente da audiência, que é o SATED. Por gentileza, pode entrar em contato aqui para a gente já depois abrir a palavra. Posteriormente, falará uma representação do governo municipal, que é o autor do projeto, que é os colegas Marcelo Fernandes e Alana Figueiredo. E a partir deste momento, a partir de agora, nós vamos passar a receber pelo chat 10 inscrições de pessoas que desejem se manifestar. A inscrição deverá ser colocada a palavra inscrição, o nome e um sobrenome da pessoa para os nossos registros. Então, assim, as inscrições já estão abertas. Então, consulto agora o requerente, o SATED, se vai indicar quem vai ser indicado para iniciar o debate como requerente. Eu gostaria de indicar a Tânia. Tânia. Tânia Farias está por aí. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tânia Farias? Temos conectada a Tânia Farias. Ah, está aqui. Ela deu um oi para você, Luciano. Boa noite, Luciano. Boa noite a todas, todos e todas. Eu queria passar a palavra para o Hamilton Leite, que vai falar, tá? Não vai ser eu que vou falar, vai ser o Hamilton que vai falar pelo SATED. Perfeito. Muito obrigada. Então, com a palavra, o senhor Hamilton Leite. Luiz Afonso. Oi? Luiz Afonso, eu estou querendo me inscrever, não estou puxando a mãozinha. Tá, Matheus, eu vou te escrever aqui. Tá. Certo, ok. Os demais, por gentileza, se puderem se inscrever pelo chat, nos ajuda. Boa noite, estão me escutando? Perfeitamente. O que nos levou assim a colocar essa audiência pública, em primeiro lugar, a gente queria questionar o porquê que ela não é, porque ela é virtual, né? Por que ela não é presencial? Porque eu acho que seria melhor para nós todos assim que ela fosse presencial, né? Porque o teatro, a cultura, ela é presencial e a gente está aqui questionando, né? E está trazendo o sindicato para conversar sobre isso. Uma outra questão que a gente vê também é o esvaziamento dos 3% do Fundo de Participação dos Municípios do FUNPROARTE, que é retirado. E a gente acha que... E em nenhum momento o governo também propõe uma nova alternativa para isso. Ou seja, nós temos aqui também uma proposta na Câmara Municipal de Vereadores da Lei de Incentivo à Cultura, e que propõe uma verba específica, já conversado com a Fazenda, para que seja colocada na LIC. Mas o FUNPROARTE ele fica com vazio, do nosso ponto de vista. Outra questão é o FUNPAC, né, que, infelizmente, nós fecharmos um fundo do patrimônio histórico, porque os fundos, na realidade, eles não têm interesse... Não é a questão do executivo. Os fundos são para que a sociedade civil trabalhe com o executivo. Esse foi o fundamento quando se criou os fundos na década de 90, de 80. E aí eu pergunto assim também, a gente está fechando 10 fundos. O fundo de reciclagem, que não tem nada a ver com a cultura, apesar que nós somos SATED, mas... como é que a gente vai fazer essa verba da reciclagem? Será que não é importante a gente conversar sobre a reciclagem hoje? Será que isso não é uma das demandas sociais que a gente tem super forte? E será que a gente passando isso para um fundo de segurança, que não tenho nada contra a segurança, muito pelo contrário, acho que nós temos que ter, e acho que a cultura, acho que a reciclagem, acho que a ciclovia, acho que tem vários fundos aqui que estão sendo questionados, que são importantes a gente
a gente se ater a eles. Por quê? Porque não é só o executivo que faz a reciclagem. A reciclagem é feita por vários trabalhadores. O Funproarte é para trabalhadores de cultura. E é esse o nosso questionamento que a gente traz, porque o governo municipal está propondo já uma LIC. E, veja bem, nós estamos suprimindo o Funproarte. Como que a gente pode ter a mesma verba para a LIC e para o Funproarte? Ou como a gente pode fazer isso? Né? Como a gente pode fazer emendas parlamentares? O que eu não vejo é simplesmente assim, ó, nós estamos tirando vários fundos, mas não estamos propondo alguma coisa nova. Nós estamos falando que toda a verba desses fundos vão para a segurança e para, como se diz ali, a questão como é que é, não é cidadania, é da... E o que eu vejo, assim, ó, como vai ser a verba do Funproarte? O Funcultura ainda continua com os 3% do Fundo de Participação dos Municípios, mas como a gente pode conversar através de emendas, através de como a gente pode ser propositivo de construir isso junto? Essa é a grande questão. É isso. Obrigado, senhor Hamilton. Vamos passar agora, então, para a palavra para o representante do Executivo Municipal. É o colega Marcelo Fernandes, da Secretaria Municipal da Fazenda. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos e todas. Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Maravilha, eu gostaria de dizer que é um enorme prazer. Eu estou na condição de técnico, representando a Secretaria Municipal da Fazenda, e pretendo prestar os esclarecimentos relativamente a essa questão da extinção dos fundos. De qualquer modo, eu cumprimento o presidente Hamilton Sosmaier, por meio do qual cumprimento aos demais membros do Legislativo presente à reunião, bem como a todos os participantes dessa reunião. Bom, inicialmente, eu só queria fazer um rápido esclarecimento, bem rapidamente, quanto à questão dos fundos, né? Os fundos é uma técnica orçamentária e financeira que o governo pode fazer uso com vistas a contingenciar, tendo em vista a deliberação legislativa por meio de interesse da sociedade, determinados recursos públicos para fins específicos. Ele é uma maneira de proteger e aprimorar determinadas políticas públicas, né, por meio da vinculação de recursos, sejam recursos próprios, recursos derivados, recursos advindos de transferências constitucionais, para determinada despesa que atenda a determinado segmento da sociedade. Os fundos, eles têm uma característica própria, que é uma participação de um coletivo na gestão, no encaminhamento das verbas, e também de uma determinada prestação de contas, que é específica também para fundos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. O que ocorre é que, ao longo da gestão desses fundos, tendo em vista a mudança das características da sociedade, a mudança do cenário, a mudança das demandas sociais, alguns fundos ficam com uma movimentação abaixo do mínimo. Inclusive, alguns chegam a ter uma movimentação próximo de zero, né? E o que ocorre? Mesmo com essa baixa movimentação, esses recursos, tendo em vista as leis orçamentárias, eles têm que continuar a serem contingenciados. Isso aí gera uma demanda a mais para o gestor, que tem que, por meio de lei, também descontingenciar esse valor para aplicar esse recurso que não foi usado no fundo em outra política pública. A partir disso, inclusive a lei prevê essas hipóteses de extinção, modificação, alteração dos fundos, justamente para flexibilizar esses recursos e deixar com que eles sejam aplicados de maneira mais ágil
em alguma política pública que seja mais urgente para a questão, alguma necessidade social específica. Nesses casos dessa presente projeto de lei, a gente tem algumas alterações que são realizadas em alguns fundos. Houve a extinção, houve a retirada de um percentual, houve a aglutinação de 2 fundos e a criação de outro. Especificamente nesses casos, esses fundos que estão sendo aglutinados ou alterados, especificamente a segurança pública e defesa civil, tendo em vista que são necessidades muito presentes na sociedade, eles obviamente não vão ser extintos, né? Eles vão ser apenas aglutinados em um fundo específico, que quando for necessário um recurso maior para a segurança pública, vai para a segurança pública. E quando for necessidade maior da defesa civil, como atualmente temos a questão do ciclone, vai para a defesa civil. Quanto aos outros fundos, realmente foi uma questão meramente contábil, né? Optou-se por essa questão da extinção dos fundos por uma questão de aprimoramento na gestão dos recursos orçamentários financeiros. Essa é a questão técnica. Acerca das colocações que o colega de audiência expôs, realmente uma decisão política, né, que eu acho que pode ser tratada em seara própria. Em princípio, seriam essas minhas considerações e eu me coloco à disposição para novos esclarecimentos. Obrigado, Marcelo. Vamos agora passar, então, às inscrições. Nós temos inscrito até agora as seguintes pessoas. Só um instante, por gentileza. Temos inscritos pela ordem: Caco Coelho, Jaqueline Custódio, Alex Cardoso, Nelson Calil, Antônio Matos, Tânia Farias e Paula Medeiros. E agora Daniel Gomes se inscreveu. Então, já temos 8 inscrições, temos apenas mais 2. Vamos passar a palavra, então, ao senhor Caco Coelho. Primeiramente, boa noite, uma saudação a todos, ao querido amigo Luiz Afonso. Tivemos juntos na batalha da construção de um fundo de fomento ao trabalho continuado, que nunca foi implementado na forma como se desejou, de maneira unânime pela Câmara dos Vereadores, de forma uníssona pela cidade. Eu vou lembrar uma expressão do nosso querido mestre e centenariante Darcy Ribeiro. Cada vez que nós não investimos em cultura, nós vamos necessitar daqui a pouco investir em presídios. O nobre e querido representante da Fazenda disse a palavra correta, exata: os fundos são para a proteção da sociedade. Esta sociedade, nós especificamente artistas que vivemos infelizmente à margem, ainda hoje estava ouvindo Gilberto Gil dizer exatamente isso, entende? Trata-se a cultura como se ela fosse uma coisa supérflua, e ela é mais necessária muitas vezes do que o próprio pão. Então, eu fico absolutamente estarrecido. O Luiz há de lembrar que o presidente da casa é hoje o prefeito. Quando nós aprovamos a lei de fomento, o Sebastião Mello era presidente da casa e se empenhou pessoalmente para que, de forma unânime, nós tivéssemos aprovado mais um fundo direcionado à cultura. Então, o que eu penso é ao contrário. Em vez de extinguir fundos que não têm direcionamento financeiro, que se direcione dinheiro para esses fundos e não os extingam. Tá bem? Era essa a minha palavra, meu fraterno abraço. Não sei se o presidente continua aí, o vereador, e ao querido amigo, parceiro de caminhada, o Luiz, exemplar no comando desta casa, insubstituível no comando administrativo e técnico desta casa. Fica este meu reparo.
que, em vez de extingui-los, invista-se maciçamente o quanto que a cultura merece. Muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Caco, obrigado. Boa noite. Agora a senhora Jaqueline Custódio. Bom, boa noite a todos, todos e todes. Eu vou mais ou menos nesse mesmo caminho que foi o Caco, né? E, bom, começo dizendo que o representante da Secretaria da Fazenda trouxe realmente que é uma questão de política pública, de interesse, né? Então, me parece que, por exemplo, a cultura é colocada, né, abaixo de qualquer coisa, porque é uma questão política que é falada em termos técnicos, né, para contrapor que a movimentação é baixa, né, nesses fundos. Então, assim, eu já me reporto, na ocasião da lei anterior, que extinguiu o FUNPOA, que era um fundo de investimento para a proteção do patrimônio cultural privado e que tinha uma estratégia, né, de se colocar e de sempre poder ser disponível para aquele proprietário que precisasse, né, manter o seu patrimônio. Agora, a extensão, então, é do FUNPAR, né, que seria o Fundo de Proteção, então, ao Patrimônio Cultural Municipal, né, no caso. Então, a gente tem visto, assim, coisas que são necessárias. Por exemplo, para arrumar os monumentos ali da Redenção, agora teve a confeitaria Rocco, né? Então, a gente tem aonde aplicar, a gente tem... poderia ter um fundo que fosse maior se houvesse fiscalização, se houvesse aplicação de multas que são necessárias para a proteção do próprio patrimônio. Então, assim, as coisas, elas são... elas têm uma ligação. Então, eu também vou, né, no caminho do Caco, dizer que o que a gente precisa fazer é o contrário, é apostar na cultura, porque a cultura também vai trazer mais segurança, né? É isso que a gente sempre fala. E se a gente for ver a dotação orçamentária para 2023 da Secretaria da Segurança, ela é mais que o dobro da cultura. Então, assim, se a gente tem fundos que podem ajudar, podem ampliar a participação cultural, né, no desenvolvimento da cidade, por que não, né? Então, assim, como representante, né, eu sou conselheira suplente do Conselho Municipal de Patrimônio, né? Eu venho trazer essa posição aqui do Conselho de que não deve ser extinto, ao contrário, ele deve ser incentivado, deve ser reposto e deve atingir o que a gente pensa sobre a identidade, o patrimônio, enfim, de Porto Alegre, como algo que a gente tem que preservar. Era isso. Obrigada. Obrigado, senhora Jaqueline. O próximo inscrito é o senhor Alex Cardoso. Obrigado, Luiz. Prazer te rever. Está sempre aí na coordenação das audiências, né? Bom, primeiro, boa noite, então, a todas e a todos. É um prazer estar junto com vocês novamente aqui, fazendo essas discussões. Eu sou catador de materiais recicláveis, faço parte da cooperativa ASCAT, do Fórum dos Catadores aqui de Porto Alegre, do Movimento Nacional dos Catadores. E atualmente eu sou estudante de Antropologia Social na URGS, sou estudante bem recentemente, comecei agora com 34 anos na 5ª série do ensino fundamental, fiz EJA, e atualmente estou fazendo mestrado agora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a primeira questão que eu colocaria era em torno de palavras, assim, que para nós, Porto Alegre, parece que está esquecendo, né? Que é participação, que é controle social, que é, enfim, a população deliberar sobre a cidade e tornar a cidade sua, né? A gente, cada vez mais, eu tenho percebido que a cidade
ela tem se distanciado das suas populações e principalmente das suas populações mais marginalizadas, que são, enfim, o povo da cultura, da arte, da reciclagem, os idosos, as crianças, enfim. E aí eu sinto um amarguramento na nossa cidade, que ela está deixando de ser alegre para ser uma cidade mais centrada e mais elitizada. Isso me preocupa, porque justamente como cidadão de Porto Alegre, é óbvio que eu quero participar, quero tornar essa cidade como parte minha e fazer dessa cidade realmente uma cidade feliz, uma cidade alegre. No campo que eu atuo, na reciclagem, eu sou catador desde criança, a gente tem definhado em Porto Alegre, definhado. Lá nos anos 90 foi encerrado o aterro da Zona Norte, foi construído 12 galpões de reciclagem, nós tínhamos 700 catadores e catadores trabalhando, tinha uma renda de 2 salários mínimos cada um, mais ou menos. 70% da população catadora é mulher, todo mundo é 100% da periferia, é uma ocupação. A cidade se orgulhou muito disso. Nos últimos anos, a cidade, ou as últimas gestões, tem privatizado o serviço, não tem feito educação ambiental, tem assim judiado das nossas cooperativas. Nossas cooperativas estão parecendo lixões com parede, porque não tem investimento, não tem contrato, não tem pagamento por serviços. Ao mesmo tempo também que a cidade proibiu a circulação dos carrinhos e das carroças, ou seja, não cria uma alternativa para a reciclagem. A gente sabe que a reciclagem é uma coisa extremamente importante, justamente porque ela vai atuar na questão da defesa ambiental. Eu traria aqui o Darcy Ribeiro, que o colega anterior me falou ali, sobre a questão de que quando a gente não faz investimento numa ponta, que Darcy fala, né? A gente não investe na educação, a gente vai depois investir em presídio. Eu digo que se a gente não investe em reciclagem, parafraseando ele, a gente vai depois ter que investir em saúde, então é uma complicação grande. E aí nós temos um problema, né? Porque indo na fala do nosso camarada que está representando o Estado, aqui, o governo, eu entendo essa questão prática que ele está falando ali, essa questão técnica, de que, olha, os fundos não estão ativos, não estão funcionando, e que é melhor esse ativo voltar para o governo decidir. Primeiro que eu enxergo isso que, em vez de ter uma participação pública em que os conselheiros dos fundos decidem, deliberam, discutem, vai uma carta branca para o Estado decidir do jeito que ele quiser. Ou seja, retrata a ótica da participação social. A segunda, que aí eu acho que é o problema que a gente está tendo, que é no nosso caso do Fundo da Reciclagem, que nós criamos em 2015, 2014. Há uma política para fazer com que o fundo não ande. Não se cria equipe, essa equipe não reúne, quando reúne não consegue escrever os projetos, não consegue, enfim, atuar para recepcionar, e aí faz com que as coisas não andem. Há uma ótica, uma lógica por trás para travar esses processos. E aí eu gostaria de dizer que a gente tem que manter os fundos, e ao invés de parar eles, tem que ampliar. E tem que criar, e a casa, os vereadores, a nossa casa representativa, teria que criar critérios para fazer com que o fundo conseguisse andar cada vez mais rápido, para que desburocratizasse, para que as pessoas, as suas comunidades, as suas entidades representativas pudessem acessar o fundo. Pô, nós precisamos tanto de reciclagem, como precisamos de arte, de cultura, precisamos de lazer, precisamos de uma cidade acolhedora, precisamos de muito. E nós estamos aqui disponíveis para defender, para lutar e fazer com que esse fundo e os outros todos possam permanecer. Obrigado. Obrigado, Alex. Informamos que o número de 10 inscrições está completo. Se inscreveram mais Paula Medeiros, Daniel Gomes, Patrícia Mello e Núbia Vargas. Vamos passar a palavra agora para o senhor Nelson Calil. Boa noite a todas, todos e todes. Realmente é chover no molhado, parece que a gente está sempre discutindo exatamente a mesma coisa. Eu represento aqui o Fórum Municipal dos Conselhos da cidade e a gente há muito tempo vem discutindo isto. E eu fico impressionado quando o representante da Secretaria de Fazenda, o representante do Executivo, vem e diz que é uma decisão política. Já que os fundos não funcionam, vamos acabar com eles.
A decisão política não tinha que ser exatamente o oposto. Me parece que certa vez houve um estudo sobre o funcionamento dos conselhos dessa cidade. Chegou-se à conclusão que a prefeitura não estava se fazendo, e esta conclusão foi da própria prefeitura, não estava fazendo o que lhe competia de dar as condições para os conselhos funcionar. E aí os conselhos não podem funcionar por incompetência dos conselhos. Pô, mas quem não estava dando as condições é a prefeitura. Os fundos. Tem muitos fundos com poucos recursos, com quase nada, ou com recursos parados há algum tempo. 99,9% das vezes é por culpa da prefeitura, que, como disse o colega anterior, faz de todo o processo para impedir que isto funcione. Por quê? Por quê que uma prefeitura municipal tem um mecanismo na mão que é possibilitar que a sociedade civil possa colaborar na solução dos seus problemas, possa colaborar nas políticas públicas da cidade, e se recusa a aceitar isso? Pelo contrário, faz de tudo para que isto não aconteça. Por que isto? Olha, nós não podemos extinguir fundo nenhum. Pelo contrário, nós temos que estruturar os existentes e criar os novos, como, por exemplo, o fundo do meu conselho, o Conselho da Pessoa com Deficiência, que está há anos tramitando por todas as secretarias da prefeitura e não é encaminhado à Câmara para ser aprovado. E isto que nós estamos já passou no Senado, passará proximamente na Câmara Federal, a criação do Fundo Nacional da Pessoa com Deficiência, que trará recursos grandes para o fundo municipal, se houver, e não é criado. Então, poxa, e, pelo amor de Deus, o fundo da reciclagem é importantíssimo, o fundo do patrimônio histórico é importantíssimo. Agora, a cultura, por que se odeia tanto a cultura neste país? Qual é o mal que a cultura faz para esse país? Por que se tem tanta raiva da cultura? Nós temos que investir em educação, cultura e saúde. Nós temos que investir o máximo possível. E certamente não vai ser eliminando o fundo da cultura que nós vamos resolver esse problema. Ou seja, nós estamos gastando energias, e isso já vem desde o governo Marquesan aqui, essa tentativa de eliminar com os fundos, com decisões favoráveis a nós pelo Tribunal de Contas do Estado, com inclusive penalização a ex-prefeitos tendo que devolver dinheiro para fundos, dinheiros utilizados indevidamente. E nós continuamos nessa tecla que, se é decisão política, é uma decisão política de quem não conhece política. Né? Porque a decisão política é exatamente o oposto. Nós temos que fortalecer os fundos e criar novos fundos. Nós não podemos enfraquecer a participação da sociedade civil, nós estamos jogando para o lado a participação importante da sociedade de Porto Alegre. Tenho certeza, espero ardentemente, que a Câmara de Vereadores não permita esse absurdo. Obrigado. Obrigado, senhor Nelson. O próximo inscrito é o Antônio Matos. Ok. Boa noite, Luiz Afonso. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, principalmente aos nossos companheiros da luta da reciclagem que estão presentes. O Alex já foi o que falou, mas tem mais pessoas inscritas. Eu queria lembrar, talvez tu recorde, Luiz Afonso, eu conversei contigo em 2016, quando eu provoquei naquela época, estava assumindo a vereança, provoquei
a importância de um fundo de reciclagem. Tu me orientou, digo, olha, isso tem que ser iniciativa do governo. Eu disse para ti, eu já conversei com o prefeito, José Fortunati. A partir daquilo ali, eu propus, conversei com o Fortunati, discuti junto com o governo e o prefeito disse, quando tiver tudo pronto, me traga que eu assino. Conversei com o líder da bancada, líder do governo na época, quem era? Não lembro quem era, o líder da bancada. Enfim, e finalmente, em 28 de dezembro de 2016, uma sexta-feira, foi aprovado, já tinha sido aprovado durante a semana e saiu no Diário Oficial, no DOPA, um fundo construído por todas as mãos possíveis. Esse fundo, logo, teve um aporte de recursos, onde que eu pessoalmente me dediquei, ligando muitas vezes para o BNDES, era uma verba do BNDES, que infelizmente, porque a prefeitura não operou, não cumpriu com a meta assinada pelo BNDES, e eles não repassaram. Esse dinheiro estava, mas eles disseram, eu lembro até o nome da pessoa, né? Era a Luciana, mas enfim, tinha uma grana boa. Mesmo assim, ele ficou, hoje o fundo, e eu quero chamar a atenção disso, o fundo tem 1.200.000. Então, se nós pegarmos tudo que está na justificativa para esse processo, que parece que amanhã vai ser discutido 10 horas da manhã na Câmara de Vereadores, junto com outras pautas, se olhar, eu estou olhando, a minha fala é do Fundo Municipal da Reciclagem. Quando diz na justificativa, tem que ser política pública, porque senão engessa os projetos do governo. Ora, se não é política pública, toda a verba que tem no fundo. Fala também, numa afirmação meio de não confiança, que o que importa é o interesse público. Como é público? Alguém tá com tem algum problema aí de desvio de verba? Com nós, não. Nós temos reuniões mensais, toda primeira quinta-feira do mês, há muito tempo. Foi na semana passada, a primeira quinta-feira do mês. Nós aprovamos a aplicação de verbas do fundo para os galpões de reciclagem. Aquilo que é um compromisso da prefeitura. Não está em nenhum lugar investido em área privada. Os galpões são públicos, construídos pela prefeitura. Eu acho que, se a gente olhar, qualquer vereador, amanhã ou quando for votado, pegar cada uma do que consta na justificativa, vai ver e dizer, olha, o fundo de reciclagem ele está aprovado 100%. Se tem algum fundo que ele não tem funcionalidade, daí tem que repensar, né? Mas eu acho uma justiça muito grande. Voltar ou remeter a nossa verba, construída por nós, para o Tesouro Municipal. O segundo parágrafo da justificativa diz que, aliás, o primeiro parágrafo diz que
tem que ir para o Tesouro Nacional, porque senão vai engessar, vai criar uma burocracia. Ao contrário, todo mundo sabe a dificuldade para quando a gente precisa do dinheiro que tem que estar à disposição, dinheiro público, quando tem legalidade, evidente que nossa legalidade é a Lei 807, ele burocratiza, entregando para o secretário da Secretaria da Fazenda. E encerrando, se o dinheiro vai para lá, como é que fica o nosso conselho, que consta na lei lá 807? Nossas reuniões mensais, a sala 104 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, lá do secretário Léo Voigt. Eu estou usando, eu não estou exagerando em nada, eu estou simplesmente em cima da leitura da justificativa. Então, é isso, né? Quero encerrar dizendo que fiquei sabendo desse fundo, assim, muito rapidamente, estranhíssimo. A gente não ficar sabendo disso. Porque nós sempre ficamos à disposição, sempre quando a frente parlamentar de vereadores, da vereadora Cláudia, nos chama, a gente participa, propõe ideias, a gente não só faz pressão, mas a gente sempre está junto, né? E é isso. Obrigado pela atenção, Luiz Afonso. Obrigado, Antônio. Nas nossas audiências públicas, além das falas dos inscritos e das inscritas, nós temos também a possibilidade de os vereadores que estiverem presentes se manifestarem. Então, nós colocamos entremeadamente entre as falas da comunidade as falas dos vereadores. E nós temos aqui a inscrição do vereador Marcelo Esgarbosa. E saudamos a deputada estadual Sofia Cavedon, que está presente conosco. Boa noite, deputada. Vereador Marcelo? Boa noite. Está me ouvindo, Luiz Afonso? Perfeitamente. Ok. Boa noite a todos e todas, então. Eu, escutando aqui a fala do Nelson, né, antes do Antônio, foi muito importante a tua fala, Nelson, porque lembra que esse projeto não é deste governo, né? Esse projeto já veio no governo Marquesan. Bom, não vou aqui usar meus 5 minutos, em respeito a essa prerrogativa que deveria ter de mais falas, né? E dos limites da audiência pública, né? A gente sabe que as audiências públicas, né, elas são um momento de escuta, mas uma escuta que geralmente não altera nada. E muitas vezes, inclusive, o governo sequer responde perguntas que são feitas em audiência pública, né? Esse projeto ele é muito simbólico, né? Porque ele é escancaradamente a forma de acabar com a participação popular em Porto Alegre. Vejam que é de lado a lado, né? A Câmara também fez a sua parte nesse processo, né? No sentido de que aprovou as emendas parlamentares impositivas. Então, nós hoje, como vereadores, temos mais recursos do que verdadeiras regiões do orçamento participativo. Ou seja, esvazia a participação direta da população e transfere ou para o executivo, nesse caso, né, ou para o próprio legislativo, como é o caso das emendas impositivas. Então, eu digo tudo isso apenas para lembrar que estamos, né, num projeto que não é deste governo, é do governo anterior, e eu faço uma espécie de sugestão aqui para as pessoas que acompanham essa audiência, né, que cobrem dos vereadores na votação o porquê eram contra o projeto quando o Marquesan era prefeito e agora provavelmente votarão a favor. Talvez um pouco de constrangimento faça com que a gente tenha alguns votos contrários a esse verdadeiro absurdo que é acabar com os fundos que justamente revelam, né, a liberdade aí da participação popular, do controle social, enfim, né? Não preciso fazer nenhuma conceitualização aqui do quão valoroso é a participação popular. Então, estamos juntos e contamos com o apoio de vocês. Nós, da oposição, somos minoria, né? Como sempre, como muitos anos, nos últimos 20 anos, pelo menos. Então, a frase do Pedro Ruas é aquela, né? Se depender só de nós, nós lutaremos como sempre, né? Lutaremos como nunca, mas perderemos como sempre. Então, precisa muito dessa articulação da sociedade para influenciar diretamente os vereadores que podem mudar a sua opinião na votação. Bom, uma boa noite a todos, obrigado.
Abraço a todos. Obrigado, vereador Marcel. A próxima inscrita é a senhora Tânia Farias. Alô? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Oi, agora sim. Boa noite a todas, todos e todas. Tanta coisa, né? Uma coisa que fiquei pensando todo o tempo é que a gente passou o dia inteiro hoje ouvindo que amanhã de manhã vai ser a sangria dos fundos de cultura. Vamos extinguir 10 fundos de cultura. E a gente só está discutindo hoje na véspera, o que provavelmente significa que todo o nosso falatório aqui não vai ter valor nenhum para a votação de amanhã. Desculpem se eu me emocionar, é que eu sou canceriana, filha de Iemanjá, e estou, na verdade, um pouco triste até, porque bate uma descrença, né? Talvez amanhã seja a boiada que vai passar em relação aos nossos fundos, e a única possibilidade da comunidade discutir a real importância desses fundos e poder dizer para os nossos representantes que nós não acreditamos que essa é uma saída, a gente acredita que isso é um equívoco, é numa reunião que foi chamada pela sociedade civil. Fomos nós, a comunidade, o SATED, o Sindicato dos Artistas e Técnicos, que pediu essa reunião. E é só porque nós estamos tendo essa reunião hoje que a gente está ouvindo outras vozes dizendo isso. As pessoas ligadas ao movimento dos catadores. Que importante ouvir essas vozes. Se hoje eu não estivesse aqui nessa reunião, eu não estaria ouvindo o que pensam essas pessoas. E os nossos representantes precisam ouvir essas vozes. Precisam ouvir a minha voz como trabalhadora da cultura e das artes que sou. Trabalhadora, é isso que eu sou. Nós aqui somos trabalhadores. É preciso conversar conosco para eliminar 10 fundos da nossa cidade. E pensando em tudo que foi dito aqui, todas as pessoas, uma alegria reencontrar esse camarada que também é um homem de teatro, Caco Coelho, há muito tempo a gente não se via, e ele citou tão bem o Darcy. E eu queria trazer aqui, né, porque eu fiquei muito pensando sobre isso, vai criar, né, o Fundo de Segurança Pública, Proteção e Defesa Civil. E o recurso, se existem recursos nesses fundos, vão ser levados todos para esse lugar. E eu pergunto se reciclagem é questão de segurança pública, se ciclovia é questão de segurança pública, se patrimônio histórico e cultural dessa cidade é questão da defesa civil. Eu pergunto isso porque isso significa que a gente só vai desabrigar um monte de áreas e a gente não está dando uma solução para isso. E nós estamos vivendo um pós-pandemia, onde se as coisas estavam difíceis, ficaram muito mais. Então, agora era um momento de nós nos fortalecermos. E eu entendo quando o companheiro fala de que existem fundos que o movimento é quase zero, né? Porque, na verdade, há muito tempo não se investe e se preocupa com certas áreas. Agora é hora de se preocupar com essas áreas, nós precisamos desse momento, desse movimento de reconstrução e de olhar para a comunidade. A gente está carecendo de um olhar, de um gesto, de uma ação, de um investimento. Então, a mim, me causa pesar e assombro que nós estejamos acabando com 10 fundos. 10 fundos que precisariam, para que fossem extirpados, como vão ser provavelmente amanhã, apesar das nossas falas aqui, apesar do que nós pensamos e sabemos sobre cada um deles e a sua real necessidade, a gente tinha que ter certeza de que eles precisam ser extirpados, e nós não temos, porque isso não foi discutido com a comunidade. Eu fico pensando, ainda bem que eu ajudei a protocolar esse pedido, porque pelo menos pudemos aqui nos reunir e ouvir a comunidade em alguma instância. Não parece que foi esse o interesse dos nossos gestores, de ouvir a comunidade, mas eu penso que isso é muito importante. E queria citar aí, pensando que o Zé Celso Martinez Corrêa, o nosso Zé, que acabou de partir, grande símbolo da cultura e das artes brasileiras, ele disse muitas vezes, em alto e bom som, a maior arma contra a violência é a cultura. E eu acredito e assino embaixo dessa afirmação. Então, atentar contra o patrimônio histórico e cultural dessa cidade é criminoso. Existe uma outra alternativa para a gente acabar com o FUPAC? Qual é?
antes de acabar, apresentem uma proposta. Eu tenho certeza que nós estaríamos dispostos a discutir. Quando eu digo nós, é a comunidade como um todo, né? Dispostos a ouvir essa proposta. Nós pretendemos cuidar, assegurar e proteger o patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre desta maneira, através desse instrumento, dessa ferramenta. Mas a gente está tirando uma ferramenta. Acabar com esse fundo é tirar uma ferramenta importante, que eu imagino que para cada área que vai ser afetada pelo fundo que vai deixar de existir, é a mesma coisa. É uma ferramenta possível que vai deixar de existir. E é verdade, nós viemos brigando para que o FUNPROARTE funcione como ele foi criado para funcionar, estimulando a produção de arte em Porto Alegre, estimulando o pequeno produtor, o artista, os coletivos de arte. O FUNPROARTE já foi o que há de mais importante de financiamento nessa cidade para as artes. A nossa briga sempre foi ampliar os recursos. Então, agora era hora de ampliar os recursos do FUNPROARTE, e a gente vê que a proposta, inclusive, desatrela o valor do FUNPROARTE, do valor do FUNCultura, que garantiu um mínimo de investimento no FUNPROARTE. Isso significa que, além de extinguir os 10 fundos, ainda vai representar uma punhalada no nosso FUNPROARTE que precisa, urgente, ser reestabelecido. Então, eu não gostaria de passar por essa audiência pública sem compartilhar isso com cada porto-alegrense que está aqui hoje nessa reunião, porque acho que quando eu passo os olhos nos 10 fundos, eu penso só que é tudo muito grave. E eu não por enquanto aqui, não encontrei em nenhuma fala algo que justificasse a extinção desses fundos, e lamento profundamente que não haja tempo para discutir isso com a comunidade, porque lamento a minha convicção de que amanhã nós vamos perder esses fundos a despeito da escuta. E, para mim, a escuta é um instrumento da democracia. Nós estamos aqui hoje fazendo uma discussão para que haja escuta na chamada Casa do Povo. Enfim, era isso que eu gostaria de falar. Agradeço a atenção de todas, todos e todas para me escutar nessa noite. Obrigado, senhora Tânia. A próxima inscrita é a senhora Paula Medeiros. Boa noite. Tu estava revezando entre... A Sofia também se candidatou ali, não sei se tu queres... Posteriormente, a deputada vai falar. Tá bom, tá ok. Então, venho reforçar aqui, né, a questão do fundo da reciclagem. Essa proposta, né, ela é de outubro do ano passado. Eu acredito que trazer ela de volta minimamente não passou nem por uma atualização desse documento, porque o fundo da reciclagem ele está extremamente ativo, e uma das questões que está na justificativa é falar sobre extinguir os que têm baixo ingresso de recurso e que não estão sendo feitas realizações de despesas, né, em relação à movimentação do fundo, né? Eu acho que faltou minimamente uma conversa entre as secretarias, porque é uma vergonha que não se saiba que o fundo da reciclagem ele está extremamente ativo. Estão aqui membros do fundo que se reúnem uma vez por mês, que já deliberou PLs, inclusive, que já está sendo usado o recurso do fundo para a questão de projetos arquitetônicos, que já existe, inclusive, termo de referência, projeto básico e técnico em relação à reestruturação das unidades de triagem, e ele entra novamente nessa questão de ser extinto. Então, assim, ó, é vergonhoso saber que ele sequer é mencionado aqui no momento em que ele está extremamente ativo. É contraditório e vergonhoso uma situação dessa. Então, assim, ó, precisa ser revisto isso amanhã em relação a essa votação. A outra proposta dentro dessa justificativa é que, entre outros 2 fundos, o da reciclagem seja encaminhado para o Tesouro Municipal. Que acesso vai ter a gente sobre deliberar dentro do Tesouro Municipal, como a gente está tendo a oportunidade em fazer parte do Conselho
do Fundo da Reciclagem. Lá estão 6 representantes da categoria dos catadores de Porto Alegre que conseguiram, em parceria com a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana e os outros conselheiros que representam empresas, representam bancos, estão deliberando desde o ano passado, dentro do fundo, de forma ativa, os encaminhamentos em relação à reestruturação das UTs. Então, eu não consigo entender em que momento em que esse texto aqui tem a ver com essa situação do fundo da reciclagem. É extremamente contraditório. Então, precisa ser feita alguma coisa em relação a isso. Era isso a minha fala. Obrigado, senhora Paula. Agora com o inscrito vereador Aldacir Liboni. Boa noite, nobre diretor Luiz Afonso. Saúde os colegas vereadores, vereadora, deputada Sofia, que está presente, a todos os cidadãos e cidadãs que estão acompanhando. Realmente, nos causa surpresa, à medida em que o governo atual puxa um projeto de lei já apresentado no governo anterior, que, na época, já houve uma enorme rejeição, o fato dele querer acabar com os fundos, e o governo atual reapresenta o projeto de lei que extingue, vamos dizer assim, 10 fundos, mas que tem 2 que eu daria uma atenção muito especial, e vou me comprometer a fazer 2 emendas, que os 2 principais aqui para mim e vejo que a maior parte dos que estão presentes estão falando, é com relação ao incentivo à reciclagem, que fala de toda essa reestruturação aqui trazida pelos companheiros e companheiras que estão falando, e o patrimônio histórico-cultural. Porque nós percebemos que isso já há uma política discutida dentro dos conselhos e que, por sua vez, esses recursos dos fundos são de extrema importância. De tal forma como, por exemplo, lá no Fundo do Idoso, também, na discussão do Conselho Municipal do Idoso, se discute e se implementa as políticas públicas, como pode acontecer aqui nos conselhos que tratam dos fundos para deliberar as políticas públicas, coisa que o Matos também abordou nesse sentido. Então, o Fundo para a Implementação do Programa de Redução Gradativa do Núcleo de Veículos de Tração Animal e de Veículos de Tração Humana, né? Vou ler aqui todos aqueles que estão sendo excluídos, né? O Fundo Municipal de Apoio à Implementação do Sistema Cicloviário, o Fundo do Conselho Municipal sobre Drogas, o Fundo do Comad, o Fundo Municipal de Incentivo à Reciclagem e à Inserção Produtiva de Catadores, que é o que eu falei, o Fundo Municipal do Fomento do Turismo, o Fundo de Reapareamento e Aperfeiçoamento Previdenciário, Fundo Municipal de Inovação Tecnológica de Porto Alegre, Fundo Municipal de Patrimônio Histórico Cultural, Fundo Municipal de Segurança Pública e o Fundo Municipal de Defesa Civil. O governo pega e se apropria desse recurso trazido pela sociedade e coloca no caixa único. E esse é o maior escândalo, esse é o maior absurdo que o governo está fazendo, utilizado um recurso doado pela população, por empresas, para tratar daquela temática a qual ele contribuiu, e agora o governo está, em tese, se apropriando do recurso. Então, nesse sentido, a oposição, que já vem discutindo esse assunto e sendo contrário à exclusão do fundo, amanhã não só apresentará a emenda, mas estará debatendo com os vereadores da base do governo para poder recuarem, porque é lamentável que o governo tem tantas matérias preocupantes, agora quer se apropriar de um fundo. Se nós observarmos, no final de 2022, o governo fechou o ano com superávit de 700 milhões em caixa e caminha para uma direção nesse sentido, de fechar o ano com um superávit enorme. Há necessidade de excluir os fundos? Não. É por isso que nós vamos amanhã debater e contamos com todos os cidadãos e cidadãs lá presentes para demover essa ideia do governo que nós todos condenamos, com certeza. Um forte abraço, muito obrigado. Gente, tem um áudio aberto aí, terrível. Chocolatão Eduarda. Eu acho. Tá lavando louça.
Vereadora Liboni, terminou sua fala? Sim, tudo ok, Luiz Afonso, falei. Tá bom, obrigado, vereador. O próximo inscrito é o Daniel Gomes. Então, boa noite a todas e todos. Luiz, aos parlamentares Hamilton, presidente da Casa, a deputada Sofia, o vereador Oliboni e demais parlamentares participantes dessa audiência. Hoje eu não falo aqui enquanto assessor dessa casa, mas enquanto militante da área da cultura, que tem lutado muito nessa causa no último tempo. E o que a gente tem visto é um desmonte das políticas culturais nos últimos anos. Quando o nosso colega da Cefaz aponta que é uma escolha do governo de quais políticas públicas a serem adotadas, e é apresentado esse projeto, é dito que a mobilidade urbana com as ciclovias não é importante, que a política de reciclagem e educação ambiental não é importante, que a preservação do patrimônio histórico e cultural na cidade não é importante. Então, é uma escolha política, uma política de gestão governamental. Sobre o patrimônio cultural, temos que apontar que a gestão da cultura está desmontada. A EPAC conta com 2, 3 servidores. E não podemos aceitar uma desculpa que não é usada a verba. Ações, necessidades há na cidade. Dou só apenas um exemplo. A obra da escadaria da São Manuel, onde que foi totalmente descaracterizada, onde que, após o acidente que houve ali, botaram meia dúzia de tijolo e jogaram uma tinta em cima e dizem que é restauração. Como assim? E daí agora vão botar o FUNPAC junto com o FUNCultura? São ações diferenciadas. E essa sensibilidade política de gestão que tem que ter na cidade. Então, vamos continuar nessa luta e contem conosco. Obrigado, Daniel. Vamos passar a palavra agora à deputada Sofia Cavedon. Muito obrigada, Luiz Afonso. São 5 minutos, deputada. Tá bem. Querido Luiz Afonso, super abraço para ti. Obrigado. Presidente Hamilton está na reunião? Sim, sim. Então, meu abraço ao presidente da Câmara, por estar escutando a sociedade. Meu abraço ao Liboni, vereadora Liboni, vereadores Garbosa, vereadores e vereadoras que talvez eu não saiba e da presença, e principalmente vocês, né? Queridas e queridos lutadores sociais, porque quem está presente aqui sabe a importância dessa luz, sabe que esses fundos, todos eles nasceram de lutas setoriais, de necessidade de financiamento dessas lutas, de recursos que são gerados por elas, por esses setores. E essa voracidade, essa vontade de passar por Caixa Único, a gente já enfrentava lá ainda quando eu era vereadora. Tá? Acho que tá um pouco exagerado esse tratar todos os fundos de maneira igualitária, presidente, que eu percebo, claro, não quero aqui me imiscuir no andamento da Câmara, mas que eu percebo que é possível uma mesa de negociação, compreendendo a função de cada fundo, porque se um fundo não é movido é porque o governo não realiza política, pode ter certeza, que já foram dados vários exemplos, mas eu poderia me remeter à cultura, quantos grupos de cultura, quantos espaços culturais precisando de equipamento, precisando ser revitalizados. Olha a nossa companhia de arte, gente. Patrimônio cultural, ela pode ser imaterial ali da Andradas, que vai ser vendida e que não, por falta de manutenção
porque os artistas mal e mal conseguem sobreviver com o ingresso, com o seu espetáculo. Imaginem sustentar um edifício com problemas estruturais, com elevador, enfim. Então, assim, faltou ali a presença e financiamento do governo municipal, e a gente está perdendo um teatro que é histórico, que é patrimônio, ali o Teatro das Andradas, da Companhia de Arte. Quanto espetáculo de teatro eu assisti lá, Tânia? Então, assim, a cidade só perdendo, porque é um desrespeito com os processos históricos. Para mim, botar a mão nos fundos é um desrespeito com os processos históricos. Poderia falar dos galpões de reciclagem. Gente, todos eles precisam de reparo. As pessoas vivem em situação assim de trabalho penoso, né? Com chuva nas costas, com falta de prensa, de condições mais dignas para fazer um trabalho fundamental como a reciclagem. Então, eu queria fazer também, somar o apelo dos vereadores da oposição ao presidente Hamilton, que retire da votação, que argumente ao governo que é preciso fazer uma mesa de negociação, porque esse dinheiro não é um dinheiro exatamente do governo, é um dinheiro da sociedade, da luta da sociedade. E, principalmente, eu encerro, eu sei que meu tempo, nesse momento em que o governo federal está abrindo políticas em todas as áreas e que vai fazer transferências fundo a fundo. Hoje está encerrando o período da inscrição da Paulo Gustavo, que maravilha. No estado do Rio Grande do Sul, nós estamos com 97% dos municípios. Porto Alegre está recebendo seu fundo, 11 milhões para a cultura. Então, assim, agora nós vamos recuar quando o município tem que avançar, que é o momento do Brasil de um estado presente, que vai estar presente no patrimônio cultural. Vai ter política específica para os catadores e catadoras. Não dá para Porto Alegre retroceder quando a gente fez essa grande conquista no Brasil. Em algum momento devo acompanhar amanhã a Câmara e espero que vocês consigam sensibilizar o prefeito, líder do governo, retirar essa votação e abrir um diálogo verdadeiro com a sociedade. Um grande abraço. Muito obrigado, deputada Sofia. Agora, a próxima inscrita é a senhora Patrícia Mello. Então, boa noite a todas e todos. Prazer te ver, Sofia, e todos os vereadores, vereadoras e colegas de luta e de profissão. Meu nome é Patrícia Mello, eu sou da Associação dos Músicos da Cidade Baixa, quer dizer, agora nós trocamos de nome, Associação de Músicos da Cidade de Porto Alegre, a SOMPOA, tá? Bom, muitas falas aqui que me antecederam já contemplaram bastante o que eu ia falar, no entanto, eu reforço, eu concordo muito com a fala do Daniel, que é uma questão de escolha política esse tipo de gestão. E não é de hoje que esse desmonte vem se dando. Então, o FUNPROARTE, por exemplo, tem projetos que aconteceram em 2016 que nunca foram pagos. Ficaram pela metade, não foram pagos, e já veio minguando. Então, a gente vê que é uma política de destruição total. Em 2019, teve aquela lei complementar, que é a 869 de 2019, que o Marquesan propôs, que ali já começou um desmonte também enorme, acabou com o Fundo Monumenta, né, Jaque, entre outros ali, e colocaram a possibilidade, inclusive, de utilizarem até 90% de verbas de outros fundos para pagamentos de despesas da prefeitura, inclusive precatórios, multas, enfim, várias coisas. Aquilo ali já foi uma facada nas costas, isso eu estou falando só na cultura, né, que é a minha área de atuação, de militância, mas também, certamente, não é só na cultura que isso aconteceu, mas falando especificamente da minha área, da nossa área, né? Então, é muito fácil chegar e dizer que os fundos não funcionam quando não há uma gestão eficiente. Aliás, deliberadamente ineficiente, porque justamente com essa cultura, com essa política de destruição, para poder justificar uma exclusão, né? Então, isso é uma escolha política do governo, entende? Então, aí tem que ver uma coisa. Assim como a Sofia bem lembrou, a questão dos fundos, nós aqui da cultura, nós temos o Sistema Nacional de Cultura, né? Então, é o Sistema Federal, o Sistema Estadual e o Sistema Municipal. Nós estamos em pleno vapor aí, para a Paulo Gustavo, que está chegando, a Lei Aldir Blanc 3, que vai durar 5 anos,
Eu também aquele edital lá da Secretaria de Estado da Cultura, que é de coparticipação com os municípios, que também é fundo a fundo. Então, quer dizer, como é que no meio de toda essa construção que foi feita a milhares de mãos, que ainda toda a sociedade civil junto com os governos, enfim, não é uma luta fácil, mas é uma construção coletiva, aí daqui a pouco, deliberadamente, não, vamos extinguir os fundos. Não é assim. Gente, a nossa Constituição é uma Constituição social, democrática, social, é uma Constituição cidadã. Então, assim, quem tem primor por um Estado mínimo está agindo de uma forma totalmente contra o que demanda a nossa Constituição. Nós temos uma população gigantesca, continental, que já vem totalmente sofrendo pós-pandemia, com dificuldade de trabalho, e não falo só da área cultural, falo a população como um todo, né? Então, chegar num momento sem diálogo algum, dizer, vamos então extinguir tudo, porque nada funciona, que não sei o quê. Mas aí esse dinheiro vai entrar, e vai ir para onde? Entende? Então, assim, eu reforço o pedido da Sofia, o presidente Hamilton, que tenha esse cuidado amanhã, porque não houve essa possibilidade de diálogo com a sociedade civil. Nós estamos tratando aí de fundos importantíssimos, estamos tratando de vidas, de direitos sociais, de direitos culturais e direitos humanos também, porque muitas pessoas vão ficar mais desamparadas do que já estão. Então, era isso. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, senhora Patrícia. Próximo inscrito e última, senhora Núbia Vargas. Boa noite a todos, a todas. Espero que estejam me ouvindo, um áudio bom. Perfeitamente. Bom, gente, hoje nós tivemos dia do cão, porque tomei um choque trifásico, porque uma telha da unidade caiu por causa do temporal, porque nós não temos recurso para poder manter as estruturas do prédio, porque a gente presta um serviço gratuito para a população de Porto Alegre, o qual os governantes não enxergam o nosso trabalho e acham que todos os dias a gente tem que fazer essa triagem gratuita. Os preços dos materiais no mercado estão caindo, a gente está pagando para trabalhar, dívidas atrás de dívidas, a gente não consegue nem sequer manter o salário dos cooperados, que chega a R$600 por mês. Não temos condições mais nenhuma de sobreviver. A gente está trabalhando gratuitamente para a população de Porto Alegre, convivendo com a má educação dos cidadãos, tendo que ainda se responsabilizar pelo índice de rejeito, o qual a cidade produz e traz até as unidades. Eu fico muito triste em ouvir e ter que estar participando dessa audiência, o qual eu enxergo que a gente parece um bando de palhaço aqui, gente. De boa mesmo. E vocês estão muito calmos por isso. Tu entende? Parece que a gente é usado para se fazer toda uma movimentação, todo um trabalho, todo um planejamento, com muitas mãos, muitas ideias, se cria-se um fundo, e depois esse fundo de prática é quase que roubado assim na cara de pau, e diz, já era para vocês, perderam, é nosso. Palhaçada isso, gente. Pelo amor de Deus. Porto Alegre está retrocedendo. Eu fico muito triste de chegar aqui e ter que fazer essa fala. Já a minha indignação já é em fator da necessidade que a gente vive dentro das unidades de triagem, da gente ter que estar ouvindo isso. Fundo tem que ser construído como política pública, onde se troca o governo e não se mexe naquilo de lá, se investe, se aumenta, se melhora. Por que que só quando se quer ser utilizado esse valor em questão de necessidade de quem fez a construção com a população, não se pode mexer, mas aí quando o governo quer resgatar, é livre, aí o dinheiro aparece, aí flui as coisas. Isso é palhaçada, gente, pelo amor de Deus. Eu falo com extrema indignação pela necessidade que hoje a gente vive nas unidades de triagem. Então, eu sou filha de catador, meu pai sempre foi esse o trabalho. A gente iniciou na cooperativa trabalhando porque veio uma lei da retirada de tração animal dentro da cidade. Se automaticamente aprendemos a conviver em conjunto, em cooperativismo. E hoje eu vejo que parece que é uma coisa assim tão fora, tão contramão, eu me sinto tão idiota estando aqui, sabe? Tão idiota eu me sinto estando aqui, tendo que discutir isso. Chega! Até quando a gente vai aguentar isso?
Até quando, gente? Ou a gente não tem poder de nada, de decisão, é assim, vão lá e pegam, mexe, faz, acontece, avisam só quando está em cima do laço, quando está na véspera, onde a gente não pode fazer nada, nem gritar, nem se movimentar, nem sentar numa mesa, nem discutir. Não, peraí, vamos lá, vamos conversar, o que está acontecendo? Porto Alegre é uma cidade altamente sustentável, ela consegue se manter, sim, financeiramente. Basta eles ter uma visão maior, eliminar contratos milionários sem necessidade nenhuma que tem dentro do governo, tá? Na nossa situação, o que é aqueles containers de material lá que botam para orgânico? O que é aquilo de lá? Quanto que se gasta? As unidades dentro dos contratos que a prefeitura tem milionários dentro dali, é uma vergonha, porque a cooperativa ganha R$6.000 para se manter. O custo que tem o prédio é 12 mil reais que tem o prédio. A gente tem que tirar dinheiro do nosso ganha-pão, tirar dinheiro da nossa comida que a gente tem que botar em cima da mesa para poder manter, para a gente poder ter trabalho. Então é uma vergonha. A gente reduz toneladas e toneladas de rejeito. O nosso índice de rejeito é um dos menores dentro do DMLU. A gente se dedica, mesmo que a matéria vala 5 centavos, a gente se dedica. E daí hoje, com extrema tristeza, eu venho aqui desabafar e sabe, eu vejo a gente tão coagido, tão sendo educado em falar. Chega no momento que a gente está assim, ó, eu não aguento mais, sabe? Vontade de ir lá me acorrentar na frente da prefeitura, eu sei lá fazer o quê. Só que eu acho que tá muito parado, gente, na boa mesmo, sabe? Estão simplesmente fazendo o que querem, sabe? Eu acho que não dá para ficar assim. Me desculpe se eu ofendi, se eu fui um pouco, né? Mas, assim, estou extremamente indignada. Então, assim, ó, tem que se permanecer os fundos, temos que lutar por isso, e fundo é uma coisa que tem que ser construção pública, sabe? Não dá para se achar que troca governo, ele decide que vai pegar porque precisa para isso, para aquilo. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus, não quer dizer que não valeu de nada o trabalho de nenhum de vocês? Foi perca de tempo? Entende? É a minha indignação, é essa. Desculpa, tá? Eu sou a Nube, sou assim mesmo, minha maluca, mas eu tô falando de coração, sabe? E é isso. Muito obrigado, senhora Núbia. Senhor presidente, vereador Hamilton Sosmaier, nós vamos nos encaminhar agora para as considerações finais. Inicialmente, vamos passar a palavra para o representante do SATED, o senhor Hamilton Leite, por 5 minutos. Por gentileza, senhor. Olá, está me escutando? Perfeitamente. Não, assim, ó, eu acredito aqui que é o que a gente viu hoje à noite, né, que a gente está conversando aqui, é que os fundos eles são extremamente importantes para a sociedade civil, seja da reciclagem, seja da ciclovia, seja das artes cênicas, seja o Funproarte, porque tem papéis, um papel que a prefeitura, o executivo, não consegue fazer. E tem um papel que a sociedade civil participa desse fato e faz isso. Isso é extremamente importante. Eu acho ótimo hoje a gente conversar. Infelizmente, eu só acho ruim, né, a gente conversar hoje através de uma forma virtual e não presencial, e amanhã dado a forma de como esses fundos vão morrer em Porto Alegre, né? E eu concordo com a camarada que falou há pouco tempo, como assim? São questões técnicas somente, são questões só a prefeitura agora quer isso, a prefeitura... Não, existe uma conversar com a sociedade. Isso é importante. Isso é extremamente importante. A sociedade faz muito mais papel de várias questões, tanto cultural, quanto o que a gente fala agora. Porque não é o executivo, a sociedade faz coisa. E parece que, tipo, não. Quando a gente retira os fundos, a gente retira o papel da sociedade civil.
eu concluo aqui e espero que tenham bom senso de não votar amanhã de manhã, porque já está marcado para amanhã de manhã, que a gente possa sentar e conversar e fazer e ver como a gente pode arrumar esses fundos, que é extremamente importante para a sociedade de Porto Alegre. Obrigado, senhor Hamilton. Agora, com a palavra, Marcelo Fernandes, da Secretaria da Fazenda. 5 minutos. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma saudação aos parlamentares que não estavam no início da minha fala, vereador Marcelo Garbosa, vereador Aldacir Oliboni e deputada Sofia Cavedon. Eu queria só fazer dos apontamentos que eu pude realizar aqui nas manifestações, tá? Fazer uma brevíssima retomada, só para ver se não esqueci de nenhum detalhe, deixa eu passar alguma coisa importante. Então, o senhor Caco Coelho e a senhora Jaqueline Coelho reforçaram a questão da necessidade dos fundos, né? E manifestaram contrariedade à questão dos recursos estarem retornando ao Tesouro. Em uma outra linha, o senhor Alex Cardoso teceu considerações acerca de carências relativas à participação social, que a extinção de fundos pode trazer, a questão do desincentivo à cultura, a desatenção às cooperativas, sobre se haveria um desprestígio à participação popular. E, por fim, o senhor Alex Cardoso também teceu comentários sobre as dificuldades e os gargalos existentes no trabalho e na operacionalização dos fundos. Nessa mesma linha, o senhor Daniel Gomes também teceu comentários sobre o desmonte das políticas públicas que a extinção dos fundos representa e que isso seria uma escolha política. A senhora Patrícia Mello, da Associação dos Músicos de Porto Alegre, destacou que a questão do não funcionamento que culmina na extinção dos fundos viriam de uma gestão ineficiente e que também seria uma escolha política. E que estaria em contrariedade aos ditames de uma Constituição cidadã, né, como a brasileira. Nessa mesma linha, a senhora Tânia Farias também anuiu com a questão de que os fundos estariam com baixa movimentação, porque entende que estariam sendo alvo de baixa atenção e pouco cuidado com os fundos. Mesma linha, o senhor Nelson Calil também citou as dificuldades na operacionalização do trabalho dos fundos, e o senhor Nelson Calil inaugurou também uma argumentação quanto à indignação sobre a extinção dos fundos e principalmente relativa à cultura e à reciclagem. A senhora Núbia Vargas também falou dessas dificuldades e que tais fundos relacionados à cooperativa não deviam ser extintos, mas reforçados. O senhor Antônio Inácio Matos também seguiu a linha de que a extinção dos fundos afeta as políticas públicas e não visa o interesse público, manifestando contrariedade quanto à questão do retorno dos recursos para o Tesouro, que antes era vinculado aos fundos. E, por fim, a senhora Paula Medeiros também reforçou bastante a questão de que os fundos estariam ativos e pede que se verifique a situação, né, manifestando contrariedade à questão dos recursos dos fundos. Se eu não esqueci nenhuma manifestação, se eu esqueci alguma, eu peço desculpas, mas, novamente reforçando, a minha manifestação aqui é puramente técnica, né? Cumprimento o vereador Roberto Robaina, é puramente técnica, e então, quanto às questões políticas, eu não posso me manifestar, não estão dentro das minhas competências. Mas quanto às questões técnicas, eu gostaria de reforçar que isso é um dispositivo de lei de criação dos fundos. Se eles não tiverem a movimentação dentro dos 3 anos de suplementação da sua criação, ou nos 3 últimos exercícios, né, eles se qualificam em uma hipótese de que podem vir a ser extintos. Essa extinção, ela não é, obviamente, um ato vinculado, ele depende de uma verificação técnica também. O nosso órgão de controladoria faz uma auditoria nos fundos, verifica a situação contábil, financeira. Isso é submetido aos representantes do povo, é submetido aos parlamentares,
que fazem uma lei de extinção desses fundos, e tudo dentro de padrões e procedimentos que são adotados, inclusive, cópia da legislação federal e estadual desses fundos, né? Então, Porto Alegre não inova nesse sentido. Eu só queria reforçar, quanto à questão do Tesouro, sobre alguns desconfortos dos recursos estarem indo para o Tesouro, que o recurso que vai para o Tesouro, ele, obviamente, ele fica sujeito à programação financeira e orçamentária, conforme lei orçamentária anual e lei de diretrizes orçamentárias. Todo ano, representantes do povo também votam e escolhem o destino dos recursos públicos, né? O próprio vereador Marcelo Garbosa situou a questão das emendas impositivas, tem a questão do orçamento participativo, e eu colocaria um item a mais. Supondo que eu faria esse exercício com os senhores e com as senhoras, haja alguma situação de um fundo, ora extinto, mas aquela atividade necessite de algum recurso, também a lei prevê uma hipótese de um recurso orçamentário extraordinário, que a lei orçamentária chama de créditos adicionais, que podem ser usados ou para criar uma despesa que não foi prevista, ou para reforçar uma despesa prevista, mas que é insuficientemente dotada no início, né, da votação da lei orçamentária. Então, nesse sentido, eu gostaria de manifestar que, tecnicamente, a questão da extinção dos fundos, ela tem seguido o rito normal, e, obviamente, amanhã vai ser dada a questão das discussões, né, para entender o que os representantes do povo têm a deliberar sobre esse aspecto. Mas, tecnicamente, não há óbice a questão da extinção desses fundos. Marcelo? Pois não, vereador. Desculpa eu só poder ter chegado agora, eu estava numa mobilização, numa luta de moradia, mas pelo que eu vi, tu está representando, na verdade o governo está com a representação técnica na audiência, né? E eu fiquei preocupado porque o movimento cultural estava todo reivindicando uma audiência presencial, né? Nós já terminamos, não precisava ser online. E eu não sei, Marcelo, se tu pode transmitir. Nós amanhã, eu sei que está no o terceiro projeto a questão dos fundos, amanhã pela manhã. E é óbvio que nós vamos fazer um movimento para tentar retirá-lo da pauta, porque não teve uma discussão suficiente, mas eu lamento que o governo não tenha realmente valorizado, né, uma audiência pública. Eu não consegui estar presente em toda ela, mas uma audiência pública, se tem sentido uma audiência pública, é para que as pessoas possam ser escutadas. E pelo que eu sei, todo mundo que aqui, inclusive, ninguém está a favor disso. E aí, amanhã, reúnem-se os vereadores e votam a favor. São as coisas que eu não sei se tu tem como nos ajudar a transmitir esse informe, porque realmente fazer uma audiência pública só para cumprir a lei, eu acho feio. Então, queria fazer essa manifestação, porque eu acho que é importante, né? Para que a gente não esvazie o significado de audiência pública. Em tese, a audiência pública é para que a sociedade seja ouvida. E pelo que eu entendi, bem, é isso. Pelo que eu entendi, todo mundo está se manifestando é contra. E aí, amanhã de manhã, vão lá e votam a favor. Realmente, eu não acho que os representantes do povo simplesmente sejam os 36 vereadores. Eu acho que a coisa é mais complexa e por isso que temos audiência pública, né? Para que o povo também tenha alguma oportunidade de se manifestar. Só que quando não tem vereador ouvindo o povo, o que eles vão fazer? Então, eu queria manifestar esse meu descontentamento, na verdade. Eu sei que tu tem um papel técnico, mas te cabe esse papel de finalizar a reunião, então eu não queria que ela fosse finalizada sem manifestar esse meu desconforto. Obrigado, Marcelo. Desculpa o incômodo. Obrigado, vereador Robânio. Marcelo, quer arrematar? Novamente, eu louvo e respeitosamente, né, acolho os argumentos dos senhores, das senhoras, dos excelentíssimos parlamentares. E eu só queria, então, de repente, principalmente para, acho que foi a Paula Medeiros, né, que
mostrou contrariedade quanto à questão dos fundos da reciclagem, informando que eles estariam em plena atividade, né, que pode ser solicitada à prefeitura cópia do expediente administrativo que está fundamentando a extinção desses fundos, né? E aí ali vai ter toda os apontamentos, os achados de auditoria que fizeram a constatação do que a lei prevê como requisito para a extinção desses fundos, né? Isso pode ser solicitado. E a partir dali, de repente, sirva até como um instrutivo, né, para que em uma eventual em outros fundos se saiba qual a atitude tomar para que seja evitada uma situação como essa. Obrigado, Marcelo. Senhor presidente, vereador Milton Sosmai, passo a palavra para o senhor encaminhar o encerramento da audiência pública. Obrigado, doutor José Afonso. Quero aqui agradecer ao representante do governo, os representantes das várias entidades, os vereadores, a deputada Sofia, o vereador, estou vendo aqui o vereador do Celimone, o Herto Robaina, sei que vi ali antes Alex Fraga, Marcelo Garbosa, não lembro quem mais que esteve ali, e eu agradeço de coração aí a presença de todos e as ponderações, desejo a todos aí uma boa noite. Tá? Não sei se o doutor José Afonso tem mais alguma ponderação. Vamos tirar amanhã dessa pauta, Milton, por favor, vamos tirar isso aí da pauta amanhã. Por favor. Para o segundo semestre, pelo amor de Deus, meu presidente. Retira! É colhido do governo. Retira! Retira! Isso aí! Vamos lá, Milton! Presidente, contamos com o senhor para retirar da pauta amanhã. Obrigado. Retira e vamos conversar. Valeu, vamos gente. conversar. Vamos conversar mais um pouco. Isso, Obrigado, retira. Estamos contando contigo, Sosmaier. Vamos lá! Vem com a gente! Gostei Bora! do Sosmai, tem um alemão aí que falou aí. Tá bom, gente. Obrigado, viu? Obrigado, Vou passar gente. pro Leandro. Nós precisamos conversar mais sobre isso tudo, sobre todos os fundos. A Câmara é para conversar, nós temos que dialogar muito sobre isso ainda. Retira, presidente. Um Gente, abraço a amanhã todos. todo Boa mundo noite. na Um abração. Câmara, acordar cedo, vamos lá pressionar. Amanhã às 10 horas, Boa noite, obrigado. vamos lá para conversar. Amanhã às 10 horas, antes das 10, para conversarmos. Para retirar, negociar. Forte abraço, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, retira. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite, Luiz Afonso. Boa noite. Boa Boa noite, noite, boa Marcos. noite. Um abraço. Boa noite, retira. Boa noite a todos e a todas. Está encerrada a nossa audiência pública. Tenham uma boa noite.